Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu sou Marina Couto e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas aí de redação linha a linha para você que vai tentar o concurso de Polícia Penal da Banca Selecom, tá bom? Olha, nas nossas últimas aulas nós falamos da introdução e fizemos uma correção de redação. Como eu combinei com vocês, hoje eu vou falar de desenvolvimento, parte 1. Eu separei a parte da estrutura de redação da seguinte maneira. Na primeira aula, falamos de introdução, como você pensa a sua introdução, como você constrói a contextualização, a problematização e a tese. A tese que é muito importante, que apresenta o seu projeto de texto, ou seja, a sua estratégia argumentativa, que é algo muito importante para o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Aí, eu separei o desenvolvimento em duas partes, tá? Desenvolvimento parte 1, no qual eu vou analisar com vocês as estratégias argumentativas, ou seja, os projetos de textos mais utilizados, né, e preferidos aí pela Banca Selecom. Por que eles são os preferidos pela Banca Selecom? Porque é baseado no tipo de tema que a Selecom tem feito. Essas três formas são as melhores maneiras de vocês desenvolverem as ideias. Então, hoje nós vamos falar de projeto de texto. Eu vou mostrar para vocês esses projetos de texto. Vou começar voltando lá com a tese, porque como eu falei com vocês, a tese na introdução ela é importantíssima para que você possa ir, né, na verdade, já deixar claro para o corretor o que você vai desenvolver ao longo do seu texto. O corretor começa a correção lá do desenvolvimento já no seu último período da introdução, que é a tese, como nós falamos. E depois de falar de projeto de texto, hoje, na semana que vem, eu vou lançar para vocês mais 2 vídeos, tá? Como eu prometi. Um vídeo falando de desenvolvimento parte 2, que é a parte interna, a estrutura interna. Nessa aula de desenvolvimento parte 2, eu vou te ensinar a não deixar lacuna argumentativa. Sabe quando você corrige uma redação, você manda uma redação para correção, e aí o corretor coloca lá do lado bem assim, cuidado, não deixe lacuna, o porquê, como que isso ocorre, explique melhor e tudo mais? Então, aí na próxima aula eu vou te ensinar a preencher essas lacunas para que a sua ideia esteja toda fechadinha, tranquilo? E aí, a outra aula da semana que vem vai ser sobre a conclusão. A conclusão é mais tranquila, ela é bem mais fácil de fazer e ela geralmente fecha, né? Ela tem que fechar o seu texto com chave de ouro. Então, a gente vai fechar bonitinho. Hoje na aula eu vou corrigir uma redação que vocês me enviaram aí pelo Instagram. E a partir da semana que vem, que a gente vai ter terminado a estrutura de redação, o que eu vou fazer? Vou corrigir redação. Então, não se esqueçam de me enviar as redações aí lá no Instagram, tá bom? Vocês conseguem aí me enviar no Instagram. Vou fazer aquela propagandazinha básica e só um pouquinho, tá? Então vamos lá comigo. Olha, galera, não se esqueçam de se inscrever no. Opa. Aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Se inscreve aí no canal, deixa o like, ativa as notificações e segue lá no Instagram, @prof.marinacouto e @Minas da Redação. O que acontece, tá? O que acontece? O lugar para você me mandar a redação, o melhor lugar para você me mandar a redação é lá no Instagram. Como eu falei com vocês, tem o grupo no Telegram. O link aí tá na descrição do vídeo, tá? Assim como o link dos temas, tá? Quem quiser tema de redação também está aí na descrição do vídeo. E também tem um material gratuito aí, que tem uma pastinha cheia de resumo de português, de literatura. Literatura não vai cair na Polícia Penal, mas tem de português e tem um material próprio para a Polícia Penal aí também, tá? Uma revisão para a Polícia Penal que eu coloquei para vocês aí no Drive. Então, de português e de redação, tá bom? Esses materiais estão aí nesse link que vocês vão ler na descrição de material gratuito. Ah, mas não estou conseguindo acessar o link, o que eu faço? Vai lá no Instagram. No meu Instagram, vocês vão ver que tem naquele negócio lá, aparece minha fotinha. E aí do lado tem assim, Linktree. Você clica lá, vai aparecer um tanto de trem, aí aparece materiais gratuitos. Clica em material gratuito e aí vai abrir um tanto de pasta. Lá tem um tanto de coisa. Tem tema de redação, tem sugestão de livro, sugestão de filme, tem uma série de coisas. Repertório sociocultural, dicas argumentativas, tá bom?
E aí tem uma pastinha escrito concursos. Nessa pasta escrito concurso é que estão os resumos. Aí lá tem resumo de português, de literatura e de redação, tá bom? E não se esqueçam de ativar a notificação e se inscrever. Desculpa, galera. Não é Covid. De se inscrever aí no canal e de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você sabe que vai tentar o concurso da Selecom. Tá bom? Como eu falei com vocês, a aula de hoje é sobre a estrutura da redação, o desenvolvimento. Nós vamos falar hoje de projeto de texto, tá bom? De projeto de texto. Então, aula hoje sobre projeto de texto e na próxima aula a gente fala sobre a estrutura interna dos parágrafos do desenvolvimento. Tranquilo? Então vamos lá, galera. Primeiro a gente tem que entender o que é projeto de texto. O projeto de texto, na verdade, é a sua estratégia argumentativa, tá? Ele é nada mais que isso, tá? Ele é a estrutura do seu texto. Sabe aquele esqueleto? Ou seja, é a partir do projeto de texto que o corretor sabe que você pensou o tema e organizou seus argumentos de maneira estratégica para defender o seu ponto de vista. E é por isso que o projeto de texto começa a ser avaliado na sua tese. Então, já no final da sua introdução, você tem que deixar claro qual que é o seu projeto de texto. Por quê? Porque o corretor vai esperar um texto redondinho de você. Ele vai esperar um texto que, desde a introdução, você induza, que é o que está escrito lá de progressão das ideias, sabe? Fluência dos argumentos. Então, para o seu argumento fluir, para o seu texto fluir, para a leitura fluir, o corretor espera ver o seu projeto de texto já na tese. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou colocar esse projeto de texto já na tese, se a minha tese está na introdução? Aí aqui eu coloquei para vocês, tá? Então, como deixar o projeto de texto visível já na introdução? Lá na nossa aula de introdução eu falei um pouco sobre isso também. Já falei um pouco sobre isso com vocês. Mas eu vou falar de novo aqui, olha. Você pode fazer o projeto de texto, ou você pode fazer sua introdução. Começar lá falando, vamos supor, a galera gosta muito de citar a Constituição. Eu, particularmente, já estou enjoada, sabe? Mas é muito comum que o aluno use lá, né? Conforme o artigo 5º da Constituição, o direito à saúde é uma responsabilidade do Estado e um dever da sociedade, parará, parará, né? Aí você fez a contextualização. Aí você coloca, no entanto, no Brasil, essa realidade não é aplicada a todos da mesma maneira, uma vez que parará, parará. Ponto. Então aí o que você fez? Você fez 2 períodos na sua introdução, que foi a contextualização e a apresentação do tema, né? Aí foi sobre saúde, um tema que a gente pensou aqui, que eu lembrei que eu tossi e tal, mas aí, ponto. Esse último períodozinho da introdução é a sua tese. E aí você pode pensar assim, ó. Assim, a fim de resolver esse problema, é preciso discutir não só as razões que levam à sua existência, mas também seus efeitos na sociedade brasileira. Quando você coloca isso, você espera que o aluno fale no D1 das causas, ou seja, das razões, e no D2 das consequências, entendeu? Ou então vamos supor que seja assim, a importância de se garantir o direito à saúde na sociedade brasileira. Aí você vai falar, a Constituição, o direito à saúde, tarará, no entanto, não é isso que acontece, parará, parará, ponto. Diante disso, é necessário entender qual a importância do acesso à saúde para o desenvolvimento da sociedade e quais são os principais desafios que impedem que seus benefícios sejam alcançados por todos. Então, aqui no D1, ele vai falar da importância, ou seja, ele vai falar dos benefícios do acesso à saúde, por que o acesso à saúde é tão importante. E aqui ele vai falar dos desafios, ou seja, por que no Brasil isso ainda não é uma realidade de todos, tá bom? E olha lá, diante desse contexto, é necessário analisar esse tema ou esse assunto, é necessário analisar a democratização do acesso à saúde no Brasil, não só por uma perspectiva política, mas também por um viés social. Na aula passada, nós vimos uma redação que colocou como causa a omissão do Estado e a negligência, né? Não lembro se era essa palavra, da sociedade. Era mais ou menos essa ideia, tá? Uma perspectiva política e uma perspectiva social. Você pode usar esse mesmo finalzinho
E aí, no D1, você usar as palavras lá, né? Omissão, eu não gosto muito de omissão, mas eu não lembro se era inteligência ou se era negligência. Mas, e no outro, você falar da sociedade. Então, aqui espera-se que ele fale no D1 das causas, né? Do Estado, né? Por exemplo, a falta de eficiência das ações estatais e um viés social, por exemplo, a negligência por parte da sociedade. Temas sobre preconceito, temas sobre ressocialização dos presos, tá? Que passa por um viés aí da necessidade de empregar essas pessoas. Então há uma. Na verdade, todo o tema, para falar a verdade com vocês, tem uma parcela social e uma parcela estatal. Então, dá para fazer nesses três aqui, cabe para qualquer tipo de tema, tá bom? Aí você só tem que escolher qual você quer. Então, isso vai aparecer já na introdução. Isso vai aparecer já na introdução. Isso aqui é seu último período da introdução, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês. Isso aqui, ó, é o último. Ah, mas não pode ser o primeiro? Não. Tem que ser sempre o último período da introdução. Por quê? Porque o último período da sua introdução é a tese, e a tese é onde você já mostra qual vai ser seu projeto de texto, tá bom? E aí, nós vamos então, como saber se o meu projeto de texto ele é estratégico? Olha, uma falha no projeto de texto ocorre quando entre uma passagem e outra há quebras de progressão que indicam uma informação, fato ou opinião não decorrente, né? Desculpa, que não decorre do que foi exposto anteriormente, tá? Não decorrente do que foi exposto anteriormente. Então, fato ou opinião que não decorre do que foi exposto anteriormente. Ou seja, sabe quando o corretor ele coloca para você bem assim, mas espera aí, qual que é a relação disso com o que você está falando com o argumento que você apresentou? Então, esses saltos são considerados falhas no projeto de texto. Por isso que é importante que você já deixe claro aqui, ó, porque, por exemplo, se você falou que você vai falar das razões e dos efeitos, no desenvolvimento 1 você vai falar das causas. Você vai explicar essas causas. No desenvolvimento 2 você vai falar das consequências diretas daquela causa que você apresentou no D1. Entendeu? É sempre uma relação direta, para que não haja o que eles chamam aí de saltos temáticos ou de falta de relação entre as ideias apresentadas, tá bom? Outro fator é uma falha que é a repetição da mesma ideia ao longo do texto, sem que haja progressão. Ocorre muito quando o aluno fica falando a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, e aí o texto não anda, sabe? E aí o texto não anda. Então aqui vocês não podem fazer isso. Mas como eu vou fazer para não fazer isso? Como eu vou fazer para não fazer isso? É simples. Eu vou dar para vocês alguns exemplos de projetos de texto, como fazer esses projetos de texto, tá? Então, alguns alunos mandaram mensagem para mim aí no Instagram e tudo mais, falando assim, mas o que você acha de modelo? Eu não gosto de modelo, eu gosto de projeto de texto. Por quê? Porque o modelo de redação, ele te deixa muito limitado. Ele faz com que você só consiga escrever daquela maneira. O projeto de texto não. O projeto de texto, principalmente se você tiver esses três, assim, se você treinar esses três, ele te deixa aberto para tudo quanto é tipo de tema. Então pode cair um tema, né? Eu gosto muito de dar o exemplo do tema lá do CFO dos Bombeiros do ano retrasado, porque para mim ele foi um tema muito específico, sabe? Ele foi sobre estacionar ao lado de hidrantes, foi bem específico para a questão do bombeiro e foi bem específico. É um tema que não dá para fazer com nenhum modelo, entendeu? Porque, por exemplo, não cabe você citar a Constituição, você vai ter que citar o Código de Trânsito, você vai ter que citar a lei de trânsito mesmo que fala sobre isso. Então, não cabe nenhum modelo nisso. Não cabe você citar Balma, você citar qualquer filósofo. O que cabe mesmo é esse tipo de leitura do texto de apoio e utilização dos projetos de texto. Então, o projeto de texto ele te salva. Ele te salva. Cola em mim que você brilha. O projeto de texto te salva. E aí eu separei os mais importantes para a Selecom para vocês. O primeiro é o de causa e consequência, né? O primeiro aí é o de causa e consequência. Eu vou sumir aqui para vocês enxergarem melhor, tá? O projeto aí de causa e consequência. Como que nós vamos fazer, Má? Lembra aí que a tese da introdução, então isso aqui vai ser o seu último parágrafo da introdução. Vou falar de novo, tá? Para você lembrar. Último parágrafo da introdução.
é a sua tese. Então, a sua introdução vai terminar daquele jeito. Assim, a fim de resolver esse problema, é preciso não discutir não só as razões que levam à sua existência, mas também seus efeitos na sociedade brasileira. Pode colocar sempre assim, vai dar sempre certo. No D1, que é o seu primeiro parágrafo do desenvolvimento. Ah, mãe, então eu faço meu desenvolvimento com 2 parágrafos? Faça meu desenvolvimento com 2 parágrafos. Ah, Marina, mas eu faço só com 1. Olha, eu te aconselho a fazer com 2 parágrafos. Como corretora, como uma pessoa que tem vivência com banca de concurso, com banca de vestibular há muito tempo, a gente espera de uma redação de 30 linhas 4 parágrafos, sabe? Aí, 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Por quê? Porque a partir desses 2 de desenvolvimento, você consegue perceber mais claramente a estratégia argumentativa do aluno e a capacidade que ele tem de relacionar e de, né, organizar as ideias no texto. Então, eu acho muito importante que vocês separem em 4 parágrafos. Ah, mas não consigo, pelo amor de Deus. Não tem problema. Aí, se você não consegue, você faz com 3 parágrafos. Agora, não dá para ser menos que 3. Tem que ser no mínimo 3 parágrafos, senão sua nota vai ser muito baixa. Tá bom? Então, você vai ficar atento a isso aí. Então, eu coloquei aqui D1 é o seu desenvolvimento 1, ou seja, o segundo parágrafo do seu texto, e D2 é o seu desenvolvimento 2, ou seja, o terceiro parágrafo do seu texto. Beleza? Então, vamos lá comigo. No desenvolvimento 1, você vai apresentar as causas, né? Que é a palavra razões. Então, você pode colocar lá o seu D1 com 2 causas. Ah, mas precisa ser 2? Olha, uma causa só é pouco, porque você vai pensar, não existe nenhum problema que tenha uma única causa, né? Todo problema vai ter mais de uma causa, entendeu? E aí, o que acontece? O melhor para você fazer é você pensar em 2, porque se você colocar 3 também vai ficar causa demais, e aí você não vai conseguir desenvolver as ideias. Então, 2, principalmente 2 causas que se complementam, entendeu? 2 causas que se complementam, porque aí você vai conseguir colocar uma causa para tirar a lacuna da outra. Como assim, Má? Olha, na próxima aula eu vou te explicar como não deixar a lacuna argumentativa. Aí eu vou pegar um texto feito por mim, tá? A gente vai fazer o texto juntos e aí eu vou te mostrar a diferença, tá? E aí eu vou continuar corrigindo para você o seu texto que você vai me mandar lá no Instagram. Mas eu vou colocar primeiro um modelo para você entender. Aí eu vou colocar o que faltou e o que você precisa fazer para que esse texto não tenha lacuna, beleza? Então pode ficar tranquilo. Você vai colocar essa causa. Lembra que tudo que você falar, você tem que justificar, explicar e comprovar. Então, sempre que você for fazer seu desenvolvimento, tanto o desenvolvimento 1 quanto o desenvolvimento 2, você vai responder 3 perguntinhas para mim, tá bom? O que eu penso? E aí vai ser a causa 1, por exemplo, que é o seu chamado tópico frasal. Aí você usa por que eu penso, que é quando você vai justificar, explicar o que você falou. Então, aqui é explicar e justificar, tá vendo? E como comprovar o que eu penso? Como comprovar o que eu penso? Essa comprovação, ela pode vir inclusive de um exemplo, ela não precisa necessariamente ser uma citação ou alguma coisa assim, não. Pode ser simplesmente um exemplo, tá bom? Lembrando que se você for colocar 2 causas, como assim, Mar? Vamos supor que você vai falar que o problema lá da falta de saúde nos presídios, ela é decorrente da inoperância do Estado de cumprir as leis. Aí você coloca, né, que isso ocorre devido ao fato de muitas vezes os presídios não seguirem as condições, né, de salubridade, havendo, por exemplo, aí você já está comprovando, tá vendo? Superlotação, negligência da saúde dos presidiários por causa disso, disso e disso. Então, quando você coloca, por exemplo, um exemplo, uma notícia, né, um fato, ou uma ilustração, vamos supor que você quisesse colocar aí um filme, alguma coisa assim, ou então, vamos supor que você quisesse citar algum livro ou alguma citação. Isso já seria uma ilustração. Isso é o que você vai usar para comprovar. Mas você vai falar disso? Você vai dar para gente
argumentos coringas pra gente fazer isso? Olha, eu vou dar para vocês algumas dicas, tá? Como eu falei com vocês, eu não acredito naquela ideia de um argumento que cabe para qualquer tema. Eu acho que todo tema tem a sua importância. Mas eu vou dar para vocês dicas de como fazer isso, tá? Principalmente com relação à estrutura linguística, para você ter noção de quais palavras usar e como usar essas palavras, e com relação também à estrutura, né, da argumentação, como você deve fazer isso, beleza? Beleza. Ó, entre uma causa e outra, como você vai apresentar duas causas, aí você tem que usar um conectivo, tá? Você vai usar um conectivo geralmente de soma. Ademais, além disso, tá bom? Vai usar um conectivo de soma. Fez a segunda causa, você vai fazer da mesma forma. Justificar, explicar e comprovar. Fechou? Fechou, Mar, fechou. Agora, olha lá. Presta atenção nisso que eu coloquei aqui. Você sempre vai começar o D2 com um conectivo. Sempre comece o D2 com um conectivo. Por quê? Porque esse conectivo é que vai mostrar o seu projeto de texto. Então, anota aí. Sempre inicie o D2 com um conectivo. Com um conectivo, tá bom? Então, sempre inicie o D2 com um conectivo. E aí você vai conseguir deixar certinho, bonitinho aí. Nesse caso, como a gente vai fazer de causa e consequência, é óbvio que o seu conectivo vai ser um conectivo de consequência. Por exemplo, em decorrência disso, para você iniciar o D2. Então, vamos supor que você fala que os direitos não são garantidos e tudo mais, aí você vai falar qual que é a consequência disso para a sociedade. Então, em decorrência disso, os presídios não conseguem cumprir o seu papel de, né, de ressocialização, o que faz com que os índices de reincidência sejam altos e tal, 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 tal. Então, aí você vai comprovar, falando, né, algum dado que mostra esses índices de reincidência. Então, a consequência específica vai ser a não ressocialização. Aí você vai justificar e explicar, já que não tem condição, você não tem a capacidade, você não consegue ressocializar, porque o presídio ele passa a ser simplesmente punitivo e ele perde a sua função, né, de educação, ele perde a sua função de, deixa eu arrumar aqui bonito para vocês enxergarem, ele perde a sua função de, né, transformar o indivíduo e prepará-lo para voltar para a sociedade. Então, se essas condições são insalubres, a gente não consegue. E qual que é a consequência geral para a sociedade? Que é o efeito do efeito, é aquilo que é ruim para a sociedade. Às vezes o corretor puxa uma setinha e coloca bem assim, mas e aí? Qual que é a consequência disso? Aí é você falar que aumenta o número de reincidência. Se aumenta o número de reincidência, para a sociedade você tem o quê? Um aumento da, né, da insegurança, a insegurança pública, ou seja, da violência, a manutenção de um quadro de violência, né, de um quadro de criminalidade e, consequentemente, de desigualdade e tudo mais que a gente já conhece. Para usar, para falar da consequência específica, que é a questão da falta de ressocialização, para a consequência geral, que é o efeito do efeito, que é aquilo que vai trazer de ruim para a sociedade, você vai ter que usar também um conectivo. Esse conectivo é um conectivo geralmente de continuidade, pode ser dessa forma. Coloquei aqui para vocês o por conseguinte, porque ele é um conectivo curto, que não tem tanto espaço, mas pode ser consequentemente, tá? Pode ser com efeito. Com efeito, na verdade, significa efetivamente, né? Que significa de fato. Mas ele é muito utilizado também com a ideia de conclusão, aí, com a ideia de, né, continuação, que é a ideia de continuidade. Então, por conseguinte, eu acho que seria o melhor para vocês colocarem aí mesmo. Coloquei. Se vocês quiserem, eu tenho uma lista de conectivos aí nesse material gratuito que eu coloquei para vocês. Então, esse seria o projeto de texto de causa e consequência. Cabe para praticamente todos os temas, tá? Coloquei aqui também importância e desafios. É para temas que apresentam principalmente temas que apresentam um lado muito positivo. Sabe quando fala de internet, tipo, que você não pode falar só mal da internet,
ou que fala da importância de garantir a saúde, por exemplo, para as pessoas no presídio, e aí você está nesse contexto de pandemia, então você tem essa possibilidade de tema, porque é um tema, né, discutido. Então, por que é tão importante garantir, né? Você pensa lá se a Covid, né, se você tem uma proliferação desse vírus, o tanto de gente que vai morrer, o tanto que isso vai trazer de consequência para os presídios e tudo mais. Por que é importante garantir essa saúde? E aí você vai falar também do processo de ressocialização, porque a partir do momento em que você garante condições dignas de existência para essas pessoas com saúde, possibilidade de educação, possibilidade de formação, né, técnica, formação para trabalho, de mão de obra trabalhista e tudo mais, você melhora o processo de ressocialização, porque você deixa esse indivíduo mais preparado para atuar mesmo, né, para participar mais ativamente da sociedade. É claro que toda participação costuma ser ativa, mas vocês entenderam. Então, esses temas são temas mais com viés positivo. Então, para temas com viés positivo, tá? Então, aquele tema que vai falar de internet, que você sempre vai ter um lado positivo. Aí como que você vai falar? Você vai fazer importância e desafios. No D1 você vai apresentar o lado positivo, no D2 você vai mostrar que esse lado positivo, que esses benefícios trazidos, eles não são, como é que chama? Realidade no Brasil. Por quê? Porque se você faz um texto que você só fala bem num parágrafo, depois você fala dos pontos negativos, você não se posiciona. Então você pode dar dissertação. Então, a melhor forma de fazer o texto para pontos positivos e pontos negativos é fazer importância e desafios, porque eu sei que tem muitos benefícios, eu sei que esses benefícios poderiam ser alcançados, eu sei que esses benefícios são importantíssimos, por isso a ideia de importância, sabe? Para o desenvolvimento da sociedade. Mas ainda há muitos desafios que impedem que esses benefícios sejam alcançados. Por exemplo, quando você pensa na internet, a internet ela é, né, uma ferramenta de democratização do acesso à informação. Então ela traz milhões de benefícios, como por exemplo a possibilidade de você estudar de qualquer lugar, a possibilidade de você falar com qualquer pessoa, a possibilidade de médicos trocarem, né? A gente tem a telemedicina, a gente tem a educação à distância, o ensino remoto, que foram importantíssimos, o trabalho remoto, o home office, tudo isso só foi possível graças à internet. Mas ela não traz só tudo isso de bom, ela tem isso tudo para oferecer. E não há pontos negativos na internet, porque não é a internet que é ruim, você entende? A internet, ela é a ferramenta. O que existe são desafios que estão geralmente na forma como as pessoas utilizam a internet, que faz com que todos esses benefícios trazidos por ela e por toda a tecnologia como um todo não sejam alcançados. Então é muito importante que a gente pense nisso. Ah, a ciência. Vamos lá, a ciência ela é pensada para isso e para isso, para aquilo. Não existe ponto negativo na ciência. Existe uma forma como as pessoas se utilizam de maneira indevida, talvez, das informações científicas para fins que não são tão positivos, como, por exemplo, a manipulação do genoma humano, em que as pessoas às vezes vendem as questões genéticas, né? Então, nesse ponto, a ciência ela precisa passar por um viés aí da questão da ética e é muito complicado, é uma discussão muito grande. Então, a gente sempre tem que pensar nisso. A melhor forma de falar de ponto positivo e negativo não é você colocar, esses são os pontos positivos, esses são os pontos negativos, porque senão você vai se ferrar. Porque é uma dissertação, então você precisa se posicionar. Então é melhor que você seja inteligente e pense. Eu sei que existem tais e tais benefícios. E aí no desenvolvimento 1, você vai falar desses benefícios, dos pontos positivos. Lembrar de justificar, explicar e comprovar. O que eu penso, por que eu penso, como comprovar o que eu penso. Você vai colocar benefício 1, benefício 2, usa lá além disso, ademais, igual a gente falou. Bonitinho. E aí, no D2, você vai apresentar o desafio. Então, olha lá, lembra da nossa tese? Olha aí, diante disso é necessário entender qual a importância, por exemplo, da tecnologia ou da ciência para o desenvolvimento da sociedade e quais são os principais desafios que impedem que seus benefícios sejam alcançados por todos. Por exemplo, o tema da vacinação. A vacinação é um tema que pode cair, tem sido muito discutido. E aí você fala qual a importância da vacinação para o desenvolvimento da sociedade e quais são os principais desafios que impedem que seus benefícios sejam alcançados por todos. Quando você faz isso, o corretor
sacou que você vai falar de ponto positivo e negativo, mas ele viu que você se posicionou, porque você falou que é importante, e ele viu que você foi inteligente de mostrar sempre que, na verdade, esses benefícios existem. Só que tem muito desafio que impede que esses benefícios sejam alcançados em sua plenitude. E aí no D2, então, você vai, lembra lá, sempre começar o D2 com um conectivo. E aí você vai utilizar um conectivo de oposição. Esse conectivo de oposição eu coloquei aqui no entanto, mas pode ser no entanto, porém, todavia, não pode ser mas, tá, galera? Eu vou fazer uma aulinha extra para vocês falando de gramática na redação, falando de competência linguística, com umas dicas. Uma dica que eu vou dar para vocês: mas, pois, e não vem depois de ponto final. Então você nunca vai começar o D2 com mas. Você pode começar com porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, tá bom? Mas aí você lembra de usar essas expressões. Por que você vai usar um conectivo de oposição? Porque aqui você falou de benefício. Agora você vai falar dos desafios. Então você vai começar lá, ó, vou sumir aqui para você ver. Você vai começar seu D2 contrapondo esses benefícios, tá? Trazidos no D1 com a realidade do Brasil. Então você pode começar falando, no entanto, embora, vamos pensar aqui da vacinação, né? Que a gente tenha falado. No entanto, embora a vacinação seja indispensável para a manutenção do bem-estar social e para o controle e erradicação de doenças, vírgula, ainda há desafios que impedem que a sociedade seja vacinada como um todo. Ponto. Aí você vai colocar, ponto. Dentre esses desafios está, por exemplo, o movimento anti-vacina, decorrente da falta de informação e das fake news. Parará, 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 parará. Aí você coloca toda essa questão, você coloca um desafio. Ou a falta de fiscalização na produção de vacinas, que faz com que a população perca a confiança e escolha não se vacinar, entendeu? Então, você vai sempre colocar lá, seu D2 vai começar assim. No entanto, embora tal assunto seja indispensável para isso e isso, que aí você retomou os benefícios que você falou lá, vírgula. No Brasil, ainda existem desafios que impedem que esses benefícios sejam alcançados. Ponto. Dentre eles está a parará, parará, ou estão, parará, parará. Entendeu? Então você vai colocar aí, ó, apresentar os desafios que fazem com que a realidade seja diferente do que se espera pelos benefícios citados. Lembrar de sempre justificar, explicar e comprovar, tá bom? Olha, aqui a gente tem outro caso, que é o caso do problema 1 e do problema 2. Foi o que eu falei com vocês lá, que geralmente a gente faz assim. Estado, a galera tem gostado muito desse plano de texto, desse projeto de texto, porque ele acaba sendo muito útil para temas de bancas como a Selecom, sabe? Que são temas que têm esse viés, sempre um viés político e um viés social. Então eu acho legal vocês treinarem esses três. Ah, mas eu posso treinar e te mandar? Pode. Me manda lá no Instagram que eu coloco aqui nas aulas. Lembrando que a gente vai ter aula aí o mês de fevereiro inteiro. Tá? Na verdade, até a data da prova. Então, eu vou tentar gravar para vocês aí 2 vídeos por semana. E nesses 2 vídeos por semana, tirando semana que vem, que eu vou fechar estrutura, na outra semana eu faço sempre assim, dicas de gramática e correção de redação. Dica de gramática e correção de redação. Dica de gramática e correção de redação. Então me manda lá, beleza? Lá no Instagram, @prof.marinacouto. Pode mandar, tranquilo, 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 que eu tiro. Então vamos lá. Outro aí seria estado e sociedade, né? Que é quando você faz aí problema 1 mais problema 2. Olha aí, a tese é aquela, como eu falei com vocês, coloquei o exemplo de política e social, porque eu acho que é o que cabe mais, mas você pode colocar, por exemplo, isso ocorre devido a, vamos supor, se o tema fosse violência contra a mulher. Aí você fala, isso ocorre devido à falta de denúncia e a falta de fiscalização e eficiência das delegacias das mulheres. Aí você coloca isso. Aí no D1 você vai falar da falta de denúncia, explicar, comprovar, justificar. E no D2 você vai falar da falta
de eficiência das delegacias das mulheres. Então serve para qualquer coisa, problema 1, problema 2. E a estrutura é a mesma, tá? Aqui eu coloquei Estado e Sociedade, porque acaba que cabem mais temas, mas fica perfeito se você fizer dessa forma também. Ah, isso se deve à falta de tal, de investimento na educação e a má qualificação dos profissionais e a infraestrutura das escolas. Aí você coloca no D1 a falta de investimento, explica, comprova, justifica, e no D2 você fala da infraestrutura e da má qualificação. Comprova, justifica, explica. Beleza? Então é tranquilo, esse é ótimo, ótimo, ótimo. Também cabe em tudo. Como eu falei com vocês, esses 3 modelos cabem em todas as redações, em todos os temas. Esses 3 projetos de texto cabem em todos. Só tem que treinar, tá bom? Eu vou deixar esse material para vocês. Me lembra de deixar o material para vocês. Eu vou subir ele hoje, tá? Hoje eu subo os 2 que eu esqueci de subir da introdução, mas eu subo para vocês. Mas vamos lá. Então, causa, você pode colocar aí, vamos supor, a estrutura vai ser a mesma, então apresentar o problema 1, pode ser de natureza política, ou vamos supor que fosse a falta de denúncia lá, aí você explica por que, que a galera não denuncia e qual que é a consequência disso para a sociedade. Aqui no meio você vai usar um por conseguinte, igual eu falei com vocês, um consequentemente, tá bom? Por conseguinte, consequentemente. E para iniciar o D2, lembra que você sempre tem que iniciar o D2 com um conectivo, você vai usar uma ideia de soma. Além disso, ademais, o além disso ele é melhor porque ele é composto, né? E geralmente as bancas preferem conectivos compostos para iniciar parágrafos, tá bom? E aí você lembra de justificar, explicar e comprovar o que eu penso, porque eu penso e como comprovar o que eu penso. Então, por conseguinte, vírgula, continua. E no D2 você vai apresentar o seu problema 2. Então, pode ser um problema de natureza social ou pode ser um problema igual você colocou lá. Então, se você tivesse colocado diante desse contexto é necessário, ou então, diante desse contexto, pode-se perceber que a violência, a persistência, né, a violência contra a mulher persiste devido à falta de denúncia e à falta de fiscalização. Aí no D1 você vai falar a sociedade, parará, e explicar a falta de denúncia. E no D2 você vai falar, além disso, a má fiscalização dos casos de violência contra a mulher também traz tarará, e ocorre por causa disso e disso. Ponto. Consequentemente, aqui você usa um consequentemente, porque lá em cima você já vai ter usado o por conseguinte, tal, e mostra a consequência para a sociedade. Lembra que você sempre tem que mostrar a consequência para a sociedade, por quê? É importante você mostre por que aquele tema foi escolhido. Porque se o tema foi escolhido, ele tem uma grande relevância social, entendeu? Então, você mostra tudo isso. Lembra de justificar, explicar e comprovar. Fechou? Então, gente, esses são os 3 projetos de texto mais cabíveis aí para vocês, tá bom? Eu tinha colocado aqui um texto pra gente analisar, mas a aula já tá com 40 minutos, vai ficar muito longo. Aí o que eu vou fazer? Inclusive foi um aluno que me mandou, tá vendo? O tema é esse, ó, porque é necessário garantir o direito à saúde nos presídios brasileiros. Quem quiser, inclusive, me mandar redação lá sobre esse tema também, vou deixar para vocês aqui o drive, tá aí no link da descrição. Pode me mandar. Mas aí o que eu faço? Eu vou gravar um vídeo separado, curtinho, igual eu fiz na semana passada. Aliás, essa semana, só com essa correção aqui, combinado? Não vou te deixar na mão, pode ficar tranquilo, viu? Quem me mandou a redação. Aí eu faço o videozinho, para esse aqui não ficar muito grande, corrijo, porque eu queria mostrar para vocês que antes de eu fazer o de dentro, que esse aqui ele teria a ideia de causa e consequência, mas ele teve alguns problemas no projeto de texto que não ficou tão claro. É um texto ótimo para analisar o projeto de causa e consequência, mas o vídeo já está um pouco grande, então a gente deixa para falar dele na próxima aula, tá bom? E aí eu volto um pouquinho nisso. Também para vocês não cansarem. Fechou? Então, deixa eu arrumar aqui. É isso, deixa eu arrumar. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo
lembra lá, tá? @prof.marinacouto. E essa semana, então, semana que vem, aliás, eu solto desenvolvimento 2 e a correção dessa redação e conclusão. E aí, na próxima semana, a gente já entra naquela questão. Então, eu preciso que vocês me mandem as redações lá no Instagram, tá bom? Me manda para eu conseguir corrigir aqui na live. Eu não vou colocar seu nome, não vou colocar. Não, eu vou corrigir como se fosse a banca Selecom mesmo para vocês, para mostrar como que eles corrigem e para tirar todas as dúvidas, tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo lá, @profmarinacouto. Vamos arrasar nessa prova aí. E valeu, galera. Não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar com todas as pessoas que vocês sabem que vão tentar a prova. É isso e até a próxima. Tchau, tchau.